Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e nós vamos juntos ficar com o componente curricular de Geografia, a nossa 7ª aula. Hoje nós vamos falar sobre leitura de mapas. Vamos lá? Já começo aqui com uma imagem muito bonita e o título dela é Mapa Mundi. Só que esse Mapa Mundi, ele está um pouco diferente, não é mesmo? Colorido, divertido, bem infantil. Aqui nós conseguimos ver neste Mapa Mundi os continentes, não é mesmo? Ali alguns animais que predominam naquele lugar. É um Mapa Mundi bem divertido. Mas você já teve a oportunidade de ver mapas diferentes, com temas diferentes? É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre os diversos mapas que nós encontraremos a partir desta aula e nas próximas aulas seguintes. Vamos lá? Agora nós temos um Mapa Mundi muito encontrado nas nossas salas de aula, nas nossas bibliotecas e no nosso livro. Muita informação, não é mesmo? E para que eu consiga entender o que está escrito aqui, eu preciso ler cada signo, cada símbolo, cada palavra, título, subtítulo que este mapa vem trazendo para mim. Cada elemento que eu consigo encontrar. Aqui nós temos um mapa mundial. Então, nele está representado todo o nosso planeta Terra. É como se tivesse sido pego ali a parte arredondada aí, aberto, feito uma planificação da esfera, ok? Então, a parte de baixo aqui desse Mapa Mundi, eu tenho as bandeiras de cada país. É muito interessante. Sabia que tem pessoas que conseguem identificar de cor cada bandeira de cada país com seu respectivo nome? É muita informação, mas é importante nós sabermos olhar, pesquisar e descobrir. Olhando para esse Mapa Mundi, você sabe onde o seu país se encontra? Vou fazer aqui um círculo, hein? O seu país, que está bem difícil de ler, né? É muita informação, está bem aqui. Vamos lá, então. Nós vamos falar agora sobre os primeiros registros dos mapas, ok? No passado, diferentes sociedades começaram a registrar, por meio de desenhos e de outras linguagens gráficas, a disposição espacial de elementos naturais e culturais, como rios, florestas, montanhas e aldeias. Isso era feito em materiais como cerâmica, pergaminho e mais tarde papel. Isso mesmo. Às vezes eles utilizavam ali para fazer os seus pergaminhos a pele de um animal, né, a couraça ali daquele animal. E eles registravam elementos naturais, coisas principais que eles reconheciam ali. Como foi citado, o rio. Ele passou no rio, ia caminhando em volta e fazendo ali o desenho de onde se encontrava, qual era o formato daquele rio, ok? Essas representações receberam o nome de mapas e o conjunto das técnicas, métodos e habilidades artísticas desenvolvidos para a elaboração de mapas passou a ser denominado cartografia. Então, quem desenha o mapa, quem faz ali, desenha aquele espaço, aquela região espacial, é chamado de cartógrafo. Ele está fazendo uma cartografia, um desenho de um espaço, de um território, ok? Atualmente, os mapas elaborados pelos cartógrafos apresentam informações obtidas por meio de fotografias aéreas e imagens geradas por satélite. Já imaginou que diferença? Antigamente, o cartógrafo tinha que sair ali com sua carrocinha, uma ferramenta especial na sua carrocinha para contar ali as milhas que ele estava percorrendo, ia desenhando, andando, desenhando e observando. Hoje a tecnologia ajudou e
muito. Com satélites, com drones, né? Aí ele tira a fotografia, ele consegue ver de cima exatamente o formato que aquele espaço tem e passa então para o papel, de forma até digital também. As fotografias aéreas são utilizadas para obter informações sobre uma área que se deseja mapear. Nesse processo, câmeras especiais instaladas em aviões registram as características de uma porção no espaço terrestre. Então, quanto mais alta essa câmera estiver, mais espaço vai conseguir ser visto por aquela câmera. Faz um teste aí com um celular depois. Se você chegar bem pertinho de um lugar, você vai ver só aquilo ali que você está apontando, bem pertinho. Se você afastar a sua câmera, você vai captar tudo que está atrás daquele objeto que você queria fotografar. E é assim também. Quanto mais alto, maior vai ser o espaço que esse cartógrafo vai conseguir mapear. Imagens orbitais. Estamos falando de órbita, agora fora aqui do nosso planeta, lá na atmosfera. As imagens orbitais são representações da superfície terrestre, obtidas por satélites artificiais especiais, que giram em torno da Terra a elevadas altitudes. Então, elas estão, muito distante aqui da superfície, para que ela possa captar uma maior imagem, pois quanto mais longe, mais espaço será visto. Veja que interessante aí, nós estamos vendo nosso continente e estamos vendo a área aí do Brasil, ok? Vista lá de cima. Assim como fotografias e textos, mapas são fontes de informação para as pessoas. Porém, nos mapas é utilizada uma linguagem própria, que precisamos conhecer para melhor compreendê-los. Nós temos aqui 2 tipos de mapa e cada um fala de um assunto diferente. E para nós entendermos esses mapas, nós precisamos entender e compreender cada desenho desse, cada palavra. A necessidade de representar com fidelidade em um mapa as características de determinadas áreas da superfície terrestre levou os cartógrafos a desenvolver uma série de símbolos gráficos, desenhos, cores, números e letras, pontos, linhas ou rachuras aceitos internacionalmente na forma de convenção. Então, eles descobriram, colocaram alguns símbolos que aqui significa algo e lá no outro país vai ter o mesmo significado. Por exemplo, muito conhecido aqui por nós, o museu, o hospital. O hospital é o mais conhecido, né? A gente chama Cruz Vermelha. Aonde você for, para qualquer país que você for, aquela cruz ali vai representar um hospital, certo? Então, eles fizeram uma convenção, pegaram esses símbolos para que aqui tivesse um significado e fora também, porque se eu pegar um mapa aqui, eu consigo ler e esse mapa levado para outro lugar, aquela pessoa de outro país também vai conseguir ler. Okay? Nós temos aqui então museu, hospital, cemitério, zoológico, aeroporto, barcas, shopping, representação de relevo, curvas de nível. Essas são representações das edificações, ok? Agora nós vamos ver aqui representação de hidrografia. Nós temos o rio, lagoa ou lago, né? Representações de vias, vias e rodovias, ferrovias. Representação de paisagem, árvores, terrenos alagados. E mais algumas informações aqui que são muito utilizadas, principalmente esse aqui, que eu quero que vocês olhem. Caminho e rodovia.
Olha que interessante, já a ferrovia é uma linha e tem ali demonstrando os seus trilhos, ok? O significado desses símbolos ou convenções são explicados no mapa por meio de legenda. Todos os mapas que foram colocados aqui, olha, possuem uma legenda. Essa legenda pode aparecer tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, mas todos eles possuem legenda. Através dessa legenda é que nós vamos identificar o significado de cada linha, de cada cor encontrada aqui. Existem mapas mais específicos, que são os mapas temáticos, ok? Então, esses mapas específicos, eles existem para quê? Para representar determinadas características da área a ser representada. São chamados mapas temáticos. Então, nós temos aqui, olha, qual que é o tema desse primeiro mapa aqui? Sobre a vegetação. Qual que é o tema do segundo mapa aqui, olha? Sobre a população. Então, um está falando o quê? Sobre plantas, vegetação, e o outro está falando de gente, população. E ambos possuem a legenda. Mapas físicos agora. Eles representam os aspectos naturais de uma área, como o relevo, a hidrografia, a geologia, o clima e a vegetação. Então, temos aqui dois exemplos, tá? O clima e a hidrografia. Mapas econômicos. Eles representam a distribuição das riquezas de uma determinada área, como a localização de recursos minerais, das indústrias e da produção agropecuária, a rede viária e o potencial turístico. Então, aqui agora ele vai focar em quê? Economia, no dinheiro, no que está trazendo lucro ali para aquele espaço, tá? Nós temos aqui dois exemplos também. Nós temos o uso da terra, ok? E temos aqui representando as indústrias. Ambos fazem parte aqui do Brasil. Ambos estão mostrando algo sobre a questão econômica. Mapas demográficos representam a distribuição da população de determinada área, estado, região, país e etc., no território. Então, o que acontece? O seu bairro, por exemplo, ele tem um mapa. Ele tem um mapa registrado lá na prefeitura de Governador Valadares. Alguns postos de saúde, dentro dele, possuem lá o mapa do bairro, mostrando quais são as ruas que ele atende, tá? Nós temos o mapa da cidade, da nossa cidade também. Nós temos o mapa de Minas Gerais, do nosso estado. Temos o mapa do nosso país, o Brasil, ok? E podemos fazer também o mapa da nossa própria rua, apenas na rua, demonstrando ali onde que cada pessoa vive, onde tem as casas, onde se encontra uma padaria, ok? Então, nós temos aqui um falando sobre população absoluta, tá? E o outro já está falando sobre a evolução da população, quantidades de pessoas. Como eu falei, um posto de saúde. Ele olha lá naquele local onde ele atende. Por ali ele tem uma noção de quantas casas eu tenho que atender. Quantas pessoas vivem nessas casas? Qual é o número de habitantes que nós precisamos estar aptos para atender? Tá? Então, esse mapa demográfico ele serve para isso também. Elementos de um mapa que nós já fomos falando até aqui, mas vamos agora aprofundar um pouco mais. São vários os elementos de um mapa, isto é, aqueles itens e símbolos necessários para que uma mera figura possa ser diferenciada de um verdadeiro mapa ou cartograma, que é feito com rigor científico para representar uma determinada área da superfície terrestre. Em geral,
Os mapas costumam apresentar as seguintes composições: título, memorizem comigo, título, orientação, legenda, escala e projeção cartográfica. Esses são elementos obrigatórios de um mapa. Embora nem sempre estejam presentes em todos os mapas que vemos por aí, de toda forma, para melhor interpretarmos as informações cartográficas, é preciso conhecer esses instrumentos, suas funções no processo de comunicação. Haja vista que os mapas também são formas de linguagem. Então vamos lá. Nós temos aqui, olha, de maneira bem específica, mostrando para vocês aqui o título, ok? Então todo mapa ele precisa de um título. É através do título que você vai identificar o tema, do que se trata esse mapa que eu estou vendo. Neste caso aqui, nós estamos vendo uma divisão regional do Brasil, que foi tirada do IBGE, ok? Aqui na lateral nós temos a legenda, que vai me dizer o significado desse mapa. Por exemplo, essa cor verde aqui, o que ela representa? Ela representa a região norte. Então, tudo que estiver na cor verde, neste verde aqui, é a região norte. Esse outro aqui, ó, vamos pegar um mais escurinho aqui. Este é a região sul. Todos que estiverem nessa cor mais amarronzada é o sul do Brasil. Quem está no sul do Brasil aqui? Vamos ver? Nós temos ó, o Paraná, nós temos a Santa Catarina, nós temos o Rio Grande do Sul. Então, se eu consigo fazer a leitura desta legenda, eu consigo entender o meu mapa. Eu tenho uma fonte. O que é fonte? De onde foi tirado esse mapa? Onde eu pesquisei? Qual a minha fonte de pesquisa? De onde surgiu este mapa? Como eu falei com vocês, esse aqui é do IBGE, ok? Nós temos a escala. A escala é esse númerozinho que aparece aqui, ó, é a proporção. Quantas vezes que aumentou esse mapa? Quantas vezes foi necessário diminuir ou aumentar? Isso é a escala. E por último, a orientação, que nós chamamos também de rosa dos ventos, ok? Vamos falar agora sobre cada um. Título. O título, que por vezes vem acompanhado de um subtítulo, é um indicador do tema retratado, quando se trata de um mapa temático. Em mapas históricos, o título também costuma indicar o ano ou o período do espaço representado. Para que se faça uma correta leitura de qualquer cartograma, a primeira coisa a se fazer é sempre ler o título e compreender o que ele indica. Legenda. As legendas são os significados dos símbolos existentes nos mapas. Esses símbolos podem apresentar-se em formas de cores, como nós vimos anteriormente, pode ser ícones, achuras, pontos, linhas e outros. Alguns desses símbolos apresentam padronizações, como o azul para representar a água, o verde para as florestas e áreas verdes, linhas como traços para representar ferrovias, aviões para representar aeroportos, entre outros inúmeros exemplos. A escala que eu falei com vocês, tá vendo? Aquele númerozinho que aparece lá embaixo. Ela indica a relação matemática entre o espaço real, o lugar que foi lá desenhado, e a representação desse espaço no mapa. Ela, portanto, aponta a quantidade de vezes que uma área teve que ser reduzida para caber no local em que o mapa está representado. Não tem como eu desenhar a minha rua toda do tamanho que ela é, não é isso? Então, ela precisou ser reduzida para caber no papel. É essa a função da escala, dizer quantas vezes foi reduzido para caber naquele papel. A escala numérica apresenta-se em números de uma divisão e a escala gráfica apresenta-se conforme uma representação de linhas e traços. Orientação.
É importante no sentido de apontar a direção do mapa, indicando-nos para que lado fica o norte e, consequentemente, os demais pontos cardeais. Ela pode apresentar-se como uma rosa dos ventos, completa ou apenas com uma seta indicando o norte geográfico. A importância da orientação se dá principalmente em mapas que representam áreas muito restritas, quando não conseguimos perceber facilmente para que lado o mapa está apontando. Então, essa aqui é a famosa rosa dos ventos. Nós temos aqui um globo terrestre. Um globo terrestre representa a forma e a superfície da Terra com mais fidelidade que um mapa, como nós vimos lá no Mapa Mundi. É um instrumento didático amplamente utilizado. Bem, pessoal, nós vamos finalizando por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido, compreendido e se ficou dúvidas, você pode assistir essa aula novamente. É só você acessar o nosso canal do YouTube e você pode acessar a aula pela plataforma SMED EV. Aponte a câmera do seu celular para essa imagem que aparece. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!